Por enquanto, poucos receberão essas páginas. Se o irmão não tiver paciência de chegar ao final, não compreenderá o verdadeiro objetivo que tive em enviá-las. E talvez, se for do seu interesse espiritual, correrá o risco de deixar passar esta oportunidade pelo meu ponto de vista única. Voltarei a falar pessoalmente com o irmão depois da sua resposta. Peço em nome de Jesus, leia até descobrir a finalidade e depois de orar, meditar e julgar, responda. Votos de fé e gratidão. Se você se sente como um servo ou serva de Deus, mas não acredita na certeza de salvação, na cura das enfermidades através da oração da fé, no batismo com o Espírito Santo conforme Atos capítulo 2, na evidência de todos os dons do Espírito Santo, e que uma profecia entregue por um servo de Deus é perfeitamente genuína quando cumprida, trazendo edificação para a vida da igreja ou de um servo de Deus, se acha que o plano da salvação limita-se apenas à sua pretensiosa interpretação, eliminando da Bíblia Sagrada tudo que não lhe interessa, não está interessado em saber mais nada. Então feche essas páginas e fique assentado sobre o seu redundante ego em si mesmo para viver uma vida espiritual de acordo com as limitações impostas pela sua interpretação, colhendo partículas isoladas da história sagrada para montar uma história a ser seguida como seu guia de vida, fé e prática, deixando tudo como está para ver como é que fica na vinda do Senhor. Porém, se você, além de ter sido salvo por Jesus, crê na implantação do plano da salvação relatado no Antigo Testamento e na complementação e aperfeiçoamento desse plano contido no Evangelho completo, sem subterfúgio, conforme Jesus e os apóstolos nos ensinaram no Novo Testamento, então, meu irmão, é contigo mesmo que eu estou precisando falar. Sente-se, acomode-se e leia, porque esta é uma história de fé. As coisas que passo a relatar são fatos realmente acontecidos comigo mesmo, que por certo servirão para demonstrar e incentivar aqueles que não depositam a sua fé nas palavras proféticas e nos sinais dos quais o próprio Jesus afirmou que seguirão aos que creem. Afirmo, pelos acontecidos em minha própria vida, que vale a pena ter fé, crendo sem duvidar, ter paciência para esperar sem desistir, observando conforme 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Novo texto inserido. Neste dia, eu abro um parêntese, o qual não constava da minha narração primária, pois no dia 11 de abril de 2002, eu tive uma revelação em sonho, na qual eu ouvi a voz do Senhor, que entre outras coisas me dizia: Meu servo, você não deverá mudar nada nas suas narrações, porém, para que possa evitar dúvidas antes de falar e mostrá-las ao meu servo a quem hoje lhe revelei o nome, o pastor José Clarimundo. Na cópia que for mostrá-la, omita por enquanto os nomes dos convidados que pertencerem ao seu ministério dele. Abra um parêntese, no início faça constar o que vou te ordenar agora. Diga que os meus servos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ao relatarem os fatos por eles presenciados ou a eles informados, deixaram aparentemente algumas discrepâncias. Isso é natural da capacidade de percepção e ponto de visão humanos. Se você mesmo, usando de toda a veracidade e fidelidade, quiser contar fatos da vida de uma qualquer pessoa e depois essa mesma pessoa relatar os mesmos fatos da sua própria vida, jamais essas duas narrações serão coincidentes. Quero dizer com isso
que nos 4 evangelhos todos os relatores foram fiéis à sua visão dos fatos. Por isso, você, além de ser fiel, deverá explicar que as suas narrações são segundo a sua visão e informações dos fatos apresentados e deverá ainda dizer que eu te ordenei a abertura deste parêntese. Antes de continuar, eu quero fazer mais uma pequena observação, a qual acho importante. Durante o decorrer da leitura, vocês poderão encontrar alguma mensagem ou afirmação que não ficará bem compreendida a princípio. Daí, vem a necessidade de ler tudo até o final, pois só quem chegar ao final da leitura, passando por todos os pontos, poderá entender realmente a finalidade destas citações. Continuando. Como exemplo da condição humana natural, eu quero frisar que muitos há que, ao receberem um recado transmitido por um colega, um vizinho, um telefonema, ou mesmo por uma criança que passa pela rua, de que alguém mandou dizer que aquilo que ele estava esperando ou havia solicitado está à sua disposição e que ele pode buscar quando quiser, a pessoa em questão naturalmente crê em quem trouxe o recado e às vezes sai imediatamente em busca daquilo que desejava. Agora eu pergunto, por que não depositar toda a sua confiança na palavra de Deus transmitida por um de seus servos? Será tão difícil assim acreditar que Deus fala, que ainda mais cumpre o que falou? Eu posso garantir diante de Deus que quando Ele promete que algo de bom vai acontecer e não acontece, é porque a pessoa a quem Deus fez a promessa não teve fé, ou a palavra de Deus não permaneceu nele, conforme João capítulo 15, verso 7. Acerca da minha chamada para a obra do Senhor. Durante a segunda metade do século XX, no final da primavera do ano do Senhor de 1961, baseado na observação e um criterioso acompanhamento do exemplo de fé e confiança no Senhor, demonstrado por um jovem ainda adolescente, meu irmão Moisés Muniz de Oliveira, decidi firmar-me nos caminhos do Senhor após 6 anos sem entrar em uma igreja evangélica, tendo também a grata satisfação de ver na mesma semana decidir por Jesus, aquele de quem tenho sempre anunciado ter sido até aqui o maior amigo humano que Deus me concedeu, o irmão Salvador Batista Marques. Ao chegar o outono de 1962, servia eu ao Exército Brasileiro e estava em jejum e oração numa localidade do Rio de Janeiro denominada Todos os Santos, quando veio a mim pela primeira vez a voz do Senhor dizendo: Jovem, há um laço aos teus pés que estará por toda a tua vida. Se tu não atentares para a minha palavra e desviaste dos meus caminhos, cairás no laço. Porém, se atentares para a minha palavra, me seguires e em mim depositares toda a tua confiança, serás muito feliz e irás bem. Esta palavra, por ser a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor, deixou-me assim um tanto confuso e pensativo. Então resolvi provar ao Senhor e apenas em pensamento roguei ao Senhor dizendo: Senhor, se esta palavra veio de ti, repita tudo para mim. Antes que acabasse de concluir o meu pensamento, veio novamente a palavra do Senhor dizendo: Jovem, você me pediu para repetir? Eu repito porque sou teu Deus e te amo. Há um laço aos teus pés que estará por toda a tua vida. Se tu não atentares para a minha palavra e desviaste dos meus caminhos, cairás no laço. Porém, se atentares para a minha palavra, me seguires e em mim depositares toda a tua confiança, serás muito feliz e irás bem. Eu repeti, porque sou teu Senhor
e te amo muito. No inverno de 1962, no dia em que fui promovido a cabo do Exército Brasileiro, ao receber os parabéns de um servo de Deus, o irmão Gumercindo Fidelis, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Jovem, sua bênção não será só essa. Confie e esteja sempre firmado na minha palavra, pois além de outras bênçãos, esta divisa que hoje você recebe não permanecerá para sempre no braço, mas subirá para os ombros. Por nenhum momento em minha vida eu deixei de acreditar nessa palavra, chegando até a servir de chacota e zombaria até por parte de alguns de meus irmãos em Cristo, quando eu testificava e dizia acreditar que esta se cumpriria, pois essa palavra demorou mais de 30 anos para se cumprir, literalmente 34 anos exatos. Porém, se demorou, não foi por culpa de Deus, mas por falhas da minha parte. Mas continuando com as bênçãos, durante um pouco de tempo que passei no Exército Brasileiro, eu fui o segundo colocado no curso para graduados entre os 220 militares que incluíram comigo, passando pelas graduações de soldado, cabo e saindo como terceiro sargento da reserva em apenas 1 ano e 2 meses de carreira, ao dar baixa com a finalidade de ingressar na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O meu ingresso na Polícia Militar foi também marcado pela presença do Senhor em minha vida, sendo o primeiro colocado entre novamente 220 candidatos e ainda, após 1 ano de estágio, eu e mais um colega fomos promovidos a cabo e 1 ano depois a terceiro sargento, graduação esta, que somente foi alcançada pelos demais da mesma turma aproximadamente 4 anos depois. Permaneci na Polícia Militar 6 anos, sempre servindo e sendo abençoado pelo Senhor, e no inverno de 1970, após pedir permissão a Deus, fui à cidade de São José dos Campos com a finalidade de prestar concurso para a Força Aérea Brasileira. Ao chegar à cidade, fui a um culto de oração em um lugarejo muito pobre denominado Banhado, e uma choupana onde veio a minha palavra do Senhor dizendo: Jovem, o que você veio fazer nesta cidade é da minha vontade, eu te mandei que viesse aqui. E saiba, amanhã mesmo eu entregarei tudo nas tuas mãos. Como já era de meu costume, pedi em pensamento a Deus para repetir, e dessa vez a serva de Deus que foi usada apontou para mim e, como se estivesse me repreendendo, o Senhor falou: Meu servo, você me pediu para repetir, eu repito porque te amo. O que você veio fazer nesta cidade é da minha vontade. Eu te mandei que viesse aqui e saiba, amanhã mesmo eu entregarei tudo nas tuas mãos. Ao receber essa palavra, onde o Senhor falava como se estivesse me repreendendo por ter pedido para repetir, eu fiquei como que assustado e paralisado no tempo, quando o irmão Marcondes, aquele que tinha me convidado para ir à reunião, pôs a mão no meu ombro e disse: Não duvida, meu irmão, o Senhor falou contigo mesmo, e sorriu com grande alegria no Senhor. No outro dia seriam as provas. Ao conversar com os demais participantes, pois tinha muitos servos de Deus entre eles, eu falei do acontecido na noite anterior, mas me arrependi muito de tê-lo feito, pois os irmãos em Cristo que estavam presentes se revoltaram contra mim pelo que Deus havia me prometido, pois as vagas eram pouquíssimas ali, bem como em todo o Brasil.